e o tema da semana vai ser o seguinte: por que cargas d'água o São Paulo não faz gol? Roda ali a área do adversário, cria chance, valoriza e consagra o Mauro Iguatu, de não sei o que, é a Inter de Limeira, é o Santo André, é a Ponte Preta, é todo mundo. E o São Paulo simplesmente não faz gol. Cria. Não são aquelas chances absurdas, não são 50 bolas na trave, como, por exemplo, o Flamengo contra o Botafogo. Mas o fato é que não faz gol. E aí, quando a gente vai contestar o trabalho do Rogério, sempre esbarra nos números. Pô, mas o time teve 70% de posse de bola, teve 200 finalizações. E esse é o tema do momento no São Paulo. Tem uma culpa dividida aí, parte da torcida acho que é tudo responsabilidade do Rogério Ceni, que faz um tipo de jogo não muito agressivo, e parte também coloca a responsabilidade nos jogadores, que perdem gols, como o Caleri perdeu gol ontem, como o Sara perdeu gol ontem. Ou no Mauro Iguatu, que defendeu tudo. Mas está lançado o tema. Então eu pergunto para o Arnaldo. Arnaldo, por que o São Paulo não faz gol? Fala, Tironi. Fala, galera. A pergunta de 1 milhão, né? Você pode responder, ou alguém pode responder o seguinte, mas contra o Santos fez 3. Pois é. Contra o Bragantino também, né? Fez 3. Perdeu o Bragantino e ganhou do Santos. Mas foram esses 2 jogos. Aí, se você pegar as partidas que o time fez gols, tem uma questão comum nessas 2 partidas. Foram as partidas contra os times mais fortes, em tese, que jogaram de uma forma mais franca e aberta. Do jeito que o São Paulo de 2022 se encaixa. Num jogo o São Paulo perdeu, tomou 4, e o outro ele ganhou de 3-0, sendo que o Bragantino hoje é mais forte que o Santos. Basta já ver a classificação dos 2 no Campeonato Paulista e na temporada passada inteira, né? Isso mesmo. Então, na mesma chave do Paulistão e tudo mais. Acho que a questão defensiva do São Paulo, antes de voltar à sua pergunta, melhorou consideravelmente a partir da entrada do Jandrei, da fixação do Diego Costa, do Pablo Maia como volante. De fato, o time passa mais consistência defensiva do que daquela partida contra o Bragantino nesse tempo todo. E tem esse dilema que não faz gol contra time que joga fechado. E que se o time adversário percebe isso, ele vai jogar fechado contra o São Paulo para criar dificuldade, né? E acho que foi isso contra o Campinense. Nas 2 quintas-feiras à noite, né, contra o Campinense, contra a Inter de Limeira, no Paulistão, na quinta passada. O vídeo de sexta passada também esbarrava nisso. E as coisas não estão mudando muito semana a semana. Eu vejo uma pequena evolução e acho que, mais que jogador perder gol, o sistema do São Paulo, o tipo de jogo que o São Paulo adota, dificulta a criação de oportunidades claras quando o adversário está fechado. O São Paulo não tem caminho para isso. Eu acho que não existem jogadores completamente desequilibrantes no time, como tem, por exemplo, o Flamengo, como tem o Hulk no Atlético. Isso não tem no elenco. Até o Palmeiras com o Dudu. Até o Palmeiras, né? Com menos opções, mas tem. Não existe esse tipo de jogador do São Paulo, mas o São Paulo tem um time bom, um elenco bom, para proporcionar contra times inferiores tecnicamente vitórias. E até agora não tem conseguido. E vejo mais do que a limitação, vou botar bem entre aspas, do Caleri, do Éder, do Luciano, do Rigoni, do Nicão, do Alisson, uma questão de estrutura de time, uma questão tática de estratégia de jogo. Mas, para mim, em relação ao técnico e para os jogadores. Bom, Arnaldo, vamos debater. O que eu acho? Será que... A minha sensação é que... Será que uma hora esse tipo de jogo não vai encaixar? Porque os jogos do São Paulo são assim. Quando o gol sai, e é claro que o gol sai muito pouco, tá se encaixando, o jogo muda de figura. É a história de ontem. Se aquele lance lá, que a gente mal discutiu até, um lance que teria sido pênalti pro São Paulo, e vamos combinar, hein? Aquele lance lá, eu até acho que não é.
Mas nessa nova regra aí, determinação, blá blá blá, aquele braço lá pode ser pênalti. Tem um monte de árbitro que daria. Se tivesse VAR no estádio ontem, capaz de sair pênalti, de dar pênalti. Então vamos lá, 15 minutos de jogo, o São Paulo faz 1-0. Muda o jogo. Aí tem mais espaço, aí tem um monte de coisa, e o São Paulo poderia ter feito isso. Não vem acontecendo, porque perde gol, porque cruza não sei quanto, porque tá. Mas a mim me parece que é só uma questão de detalhe. O Rogério tá com essa percepção. E olha que pro Rogério, para ser otimista, precisa despejar um caminhão, né? Ele é mais pessimista do que eu. E ele tá com essa percepção. No jogo contra a Campinense, ele falou assim, foi o melhor primeiro tempo que a gente fez, melhor do que contra o Santos, de oportunidade e tal. Eu tendo a concordar, sendo que o Campinense é um adversário até mais fraco do que o Santos, muito mais fraco que o Santos e tal. Então o São Paulo só morreu no segundo tempo quando o Rogério tirou o Caleri e colocou o Éder, e tirou o Nicão e colocou o Luciano, que não faria isso. O Luciano tá 3 meses sem jogar. Pronto, tirou o Caleri e o Nicão, o time morreu. O time ficou lento. Parece que é uma questão de detalhes. Esse é um ponto. E o outro que eu quero falar com você é: o São Paulo não tem um jogador diferente, não sei o que e tarará. O que é possível fazer sem um jogador desse? Mudar o jeito de jogar? Mas se mudar o jeito de jogar, vai criar mais chances do que já cria? Treinar jogadas ensaiadas. Eu vejo, Tironi, vamos lá. Um time, esse de 2022, com vários jogadores, a maioria remanescente de 2021, mas com alguns reforços importantes, com uma característica pouco vertical, pouco agressiva. Cria chances, mas não são chances claríssimas. Se você... Eu não discuto que o São Paulo não tem esse jogador, mas não discuto também que o Caleri sabe fazer gol, que o Luciano sabe fazer gol, que o Éder sabe fazer gol, que o Rigoni sabe fazer gol, né? Que o Nicão sabe fazer gol. E no São Paulo eles não têm feito, até porque o número de oportunidades de cada um no jogo é tipo uma para cada um, né? Tá sendo, ou o cara coloca a bola para dentro, ou talvez não tenha a segunda chance. E talvez eles não tenham essa... se nem o Gabigol tem essa precisão de fazer uma a cada... uma que aparece. Aliás, o torcedor do Flamengo, o Gabigol também perde muito gol, mas ele sempre faz porque ele tem várias oportunidades durante o jogo. São Paulo tem poucas. Então tem essa situação, são oportunidades criadas, mas não em grande volume. E acho que o time, insisto, é muito horizontal e pouco vertical. Você falou, se faz o gol, muda. Essa convicção, ela existe desde o jogo lá contra o Ituano, que foi 0-0 em casa, né? Verdade. E acho que está na hora de entender como fazer um gol logo ou o mais rápido possível com essa deficiência que o time apresenta. O único jogo em que o São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo foi contra o Santos, em 8 partidas. Então, assim, no jogo que o São Paulo não estava pressionando tanto, foi um cruzamento na área e a bola e o gol. O Santos até estava pressionando mais naquela hora. Pois é. Tudo bem. Isso mesmo. Tinha espaço, mas o espaço se deu depois do 1-0. E o primeiro gol foi num cruzamento. Sim, um cruzamento, por que não? Com o jogador, o Éder, posicionado no segundo pau em cima do lateral. Então, assim, eu vejo como alternativas para furar bloqueios uma pressão maior no início do jogo, sabe, o tipo do abafa, uma precisão maior, e acho que você tem que trabalhar na bola aérea, escanteios ofensivos, faltas laterais ofensivas, e sim, um jogo mais simplificado no início da partida. Sim, cruzamentos, sim, chutes de média distância, e não um jogo de paciência no início das partidas contra esses times fechados. E o São Paulo ainda faz um jogo de paciência. E acho que ele funciona contra alguns times, não contra outros. E funciona, sobretudo, quando você está em vantagem, o jogo de paciência, né? O jogo de paciência, quando você não está em vantagem, muitas vezes ele não é produtivo. Então, acho que mais do que trabalhar finalizado, porque me lembra, eu estou tentando evitar essa palavra aqui no... Estou tentando evitar, porque me lembra muito as explicações, as justificativas
do São Paulo da era Diniz, quando o São Paulo não teve aquele momento iluminado do Brenner e do Luciano que faziam. Aparecia os caras faziam de construção, de domínio, de preponderância, mas de pouca efetividade. O time cria, mas não faz. Se tivesse feito, era essa a conversa. Porque o tipo de jogo tem a sua semelhança. E acho que o São Paulo pode ser mais simples, mais agressivo, para chegar mais rapidamente ao gol adversário e de uma forma mais contundente. Então eu vejo, não sei quando, vai ter o próximo jogo contra o Água Santa, talvez seja o mesmo roteiro. Contra o Corinthians, contra o Palmeiras, serão jogos diferentes. Mas o São Paulo vai ter, na sua maioria dos confrontos na temporada 2022, times que jogam fechado e que já conhecem o tipo de jogo do São Paulo e vão dificultar. Cabe ao Rogério e aos jogadores conseguirem alguns antídotos para esse sistema. Vou discordar de duas coisas. Uma coisa, na verdade. Dinizismo. Sobre o dinizismo. Eu acho até que a ineficiência é parecida. Até posso concordar com isso, mas eu acho que tem muitas diferenças. O São Paulo não leva o Luciano para armar o jogo lá na linha da pequena área. Não o Jandrei é um jogador que joga com o pé, mas joga com o pé de uma maneira muito mais vertical do que o Volpi. Não dá nem para comparar. Não tem mais saidinha, aquela saidinha de dentro da pequena área. Não existe mais isso no São Paulo. Esse tipo de risco o São Paulo corre muito menos do que contra o Diniz. Concordo. Defensivamente o time não dá nem para comparar. Era um time de criança e agora é um time que se porta defensivamente de uma maneira muito mais sólida, para mim. E a entrada do Pablo Maia mudou completamente isso, ficou muito melhor. E falo ainda do Pablo Maia. O Pablo Maia deixa o jogo do São Paulo mais vertical. Ontem eu não achei o jogo do São Paulo muito horizontal. Cara, espetou os caras pelos lados o tempo todo, mais o Léo do que o Rafinha, é verdade. O Pablo Maia dava passe vertical toda hora. O Nestor tentava dar passe vertical toda hora. Eu acho que isso mudou um pouco. Ainda acho que é muito ineficiente, concordo com você. Mas insisto que eu acho que é uma questão de sair um gol, de começar de tirar um pouco a zica. Mas concordo com você sobre aquele abafa inicial. Essa era uma coisa que o São Paulo deveria fazer mesmo. Cara, aquele abafa maluco e tal, a inicial para tentar fazer um gol. E uma melhoria, claro, em bolas paradas ofensivas. Escanteio, parece que o São Paulo, sério, deve ter algum problema na linha de escanteio ali, com o jogador, com alguma coisa. Não tem um cara que cobra um escanteio perigoso. Pois é. Nenhum. E com o Reinaldo, acho que ele cobra todos os escanteios do primeiro pau há uns 7 anos, mais ou menos. Mas assim, é curioso, porque o São Paulo, nessa jogada de escanteio, muitas vezes proporciona 1-0, né? Para várias equipes. Pro Palmeiras é impressionante. O São Paulo tem... não sei se tem algum time com tanto batedor de bola parada. O Nicão bate bem na bola, o Rigoni bate bem na bola, o Reinaldo bate bem na bola, tem mais, o Nestor bate bem na bola, tudo bola parada, tô falando. E o São Paulo não consegue fazer um mísero gol. E o São Paulo, o Rogério fez um treinamento disso, né? Teve até um concurso lá, quem acertasse mais cruzamento de bola parada, não teve? Fez um treino? Enfim. Acho que tem que aumentar o preço do concurso, né? Aumentar o prêmio, né? Pois é. O que mais, hein, Arnaldo? É isso. Lembrando o seguinte, não perca a agenda. O jogo do São Paulo é a próxima live. As camisetas do canal também. Aqui nunca, ó. Tô aqui com a minha canequinha do VAR. O jogo do São Paulo não será nesse final de semana, será na segunda-feira de carnaval, para desespero de Tirone, num horário diferente contra o Água Santa. 15 horas contra o Água Santa na segunda-feira. E a live aqui às 17 horas na segunda-feira, hein? Todo mundo ligado de fantasia pro jogo e pra live pós-partida. Primeira pergunta, repórter Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, boa noite. Nos minutos finais, o que era esperado, o Campinense tentou mais e poderia ter se classificado se tivesse achado um gol. Essa situação causou apreensão ao torcedor. Você também ficou apreensivo no banco? O que causou essa apreensão foi o número excessivo de chances que nós tivemos no primeiro tempo e não conseguimos fazer o gol. Essa é a realidade. Não é que o Campinense poderia ter se classificado. O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo
e não ocasionado nenhuma preocupação. Lógico que todo mundo se preocupa no final. Tanto que o time começa a ficar mais retraído, não joga solto, não consegue executar as mesmas tabelas, triangulações, além do cansaço, o gramado alto, o lado psicológico também funciona contra. Se tivesse empurrado uma para dentro nos primeiros 20 minutos, que teve 2, 3 chances cara a cara, poderíamos fazer um jogo bem mais tranquilo e construir um placar bem melhor do que foi. Priscila Senhorães, TNT Esportes. Rogério, eu gostaria que você avaliasse a atuação do Rodrigo Nestor hoje. E se as notícias recentes de sondagem e propostas ao jogador te preocupam, a diretoria conversou com você sobre a possibilidade de perdê-lo? Primeiro que eu achei o melhor jogo dele hoje, que ele fez comigo nesse ano. Essa posição de mais adiantada dele, ele chegando mais próximo do ataque, ele funciona bem. Pifou 3 vezes os jogadores, deixou, se não me engano, o Sara uma vez, Caleri outra vez, 2, acho que o Caleri e uma o Sara, na cara do gol. É um jogador bastante técnico, né? Eu acho que o auxílio do Pablo atrás dele tem sido importante para a contenção, e ele tem um pouquinho mais de liberdade de flutuação. Fez uma ótima partida, não sei absolutamente nada, nem sabia, soube agora de uma entrevista, se eu não me engano, do Belmonte, falando que houve uma proposta, mas a mim não foi comunicado absolutamente nada, eu desconheço não sei nem de onde seja essa proposta, se é que existiu. José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, boa noite. Quais as primeiras impressões que você teve do Andrés Colorado, novo reforço do clube? Quais as características que ele pode mais agregar ao seu elenco? Bom, primeiro que nós fizemos um treino e meio, né? Ele teve até aqui na Polícia Federal por causa de visto no segundo dia, não estava inscrito para a Copa do Brasil. Eu acho um jogador de boa dinâmica, um jogador que consegue percorrer muito essa direção da área, pisa muito na área, finaliza. É um jogador pela altura, um bom jogo aéreo. Eu acho que pode ajudar a gente, seja nessa função que o Nestor ocupou hoje, seja lado a lado no meio, que é onde ele joga mais, como um 5/8, né, com um parceiro do lado, seja com o Pablo, com o Nestor, seja com 3 homens de meio. Mas eu acho que ele ainda não tinha jogado, ele não jogou ainda, se eu não me engano, esse ano. E isso também pesa um pouco, assim como pesou, por exemplo, o Luciano hoje, né? Nós imaginávamos ele num estágio um pouco melhor fisicamente, e nós vimos que ainda falta um pouco para ele poder estar em campo. O Colorado é a mesma coisa, mas um jogador interessante, um jogador jovem, que veio numa condição boa para o São Paulo, com chance de poder observá-lo até o final do ano, e um valor até acessível numa eventual futura compra. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. O Rogério, São Paulo teve uma queda de rendimento no segundo tempo, perdendo intensidade. Isso você acha que foi devido ao cansaço ou desconcentração do time? Não, acho que cansou um pouco, o gramado é bem pesado. Eu acho que inúmeras situações de gols foram criadas nos primeiros 45 e depois até nos primeiros 25 do segundo tempo. E aí começa também você ter aquele receio de você sofrer um gol, de sofrer um contra-ataque. Isso faz com que o time, mesmo que não queira, né, psicologicamente, trabalhe contra nesse momento. Mas hoje nós fizemos um ótimo primeiro tempo. Posso garantir para vocês que foi um ótimo primeiro tempo, com oportunidades melhores até do que no jogo contra o Santos. Só que a bola não entrou. Quando a bola não entra, o placar se arrasta, a gente, né, marca muito pressão, muito em cima, vai cansando realmente. Fizemos as trocas, né? O Luciano há muito tempo não jogava, acho que ficou um pouquinho abaixo na parte física. E talvez não surtiram tanto efeito as trocas como no último jogo. Bruno Carvalho, Portal UOL. Boa noite, Rogério. O Léo foi escalado como lateral esquerdo pela 3ª vez por você na temporada. Essa é a posição que você acredita que ele disputa espaço, ou você ainda o vê como uma opção na zaga? As duas. Pode jogar tanto na zaga quanto na lateral. O que eu tento fazer é simples, é ter um jogador mais talentoso, no caso do lado direito o Rafinha hoje, um jogador mais físico do lado esquerdo para equilibrar. Quando joga Reinaldo, eu tento, o Igor saiu agora, eu tenho 2 laterais da base, o Moreira, que veio hoje para o jogo, e o Natan, e tento combinar para que não fique um time que não tenha ao menos um dos laterais com muita vitalidade, um mais construtor, um com mais vitalidade. Isso é o que eu tento fazer, dar equilíbrio para o time. Se eu gostaria, os 2 mais técnicos, sim, Reinaldo e Rafinha, mas eu tenho que mesclar para ter um time com opções de chegada no fundo e construção por dentro. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Rogério. As mudanças que você tem feito no time vão continuar mesmo quando o elenco chegar a um nível físico perto do ideal? Sim, nós queremos sempre que o São Paulo tenha força física dentro do jogo. Nós temos alguns jogadores muito parecidos, né, na parte técnica. Nós temos bons jogadores que hoje, por exemplo, estavam no banco de reservas, saíram, entraram.
nós vamos fazer as trocas necessárias para sempre ter o time no melhor nível físico possível, desde que, logicamente, a gente não tenha um prejuízo técnico. Então, nós vamos sempre escalar o melhor São Paulo que a gente tem nas mais variadas condições. Esse é o objetivo. Se a gente tem 4 bons atacantes, não tem por que a gente não usá-los e tentar sempre fazer com que eles estejam bem preparados para cada jogo. Monique Danello, HBO Max. Rogério, boa noite. A partida de hoje marcou a volta do Luciano. Como será a programação para ele daqui para frente, já que ele iniciou a temporada depois do restante do grupo? O Luciano ficou 60 dias praticamente parado, né, entre as férias e a lesão. Pelo que eu tinha visto nos treinos, eu imaginava ele hoje já numa produção melhor, apesar de ter treinado em torno de 10 dias só, mas eu via pelos treinamentos que ele suportaria mais. Hoje, a minha conclusão foi que ele precisa trabalhar um pouco mais ainda a parte física, né? Eu já tinha como, na minha cabeça, escalar como titular no próximo jogo, Luciano, mas pelo que produziu hoje, não tecnicamente, porque o Luciano, como flutuação, é o cara que melhor faz isso no elenco, mas a parte física ela conta, infelizmente ela conta, e isso ele vai precisar ainda treinar um pouco mais, evoluir um pouco mais na parte física. Tecnicamente é um jogador que eu gosto muito. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Rogério, gostaria que você falasse da importância da volta do Luciano ao time. É verdade que ele ainda precisa recuperar ritmo de jogo, mas o que o atacante pode agregar a essa nova equipe? Quando jogamos nesse sistema, né, com 2 homens de frente, ele ajuda muito porque ele flutua bastante entre linhas, ele é o cara que melhor faz isso. O Nicão também faz um pouco isso, mas o Nicão joga um pouco mais pelo lado, proteção de bola. O Luciano vem e agrega um homem a mais ao meio campo, sabe chegar na área, tem uma boa finalização de esquerda, fala, é chato no bom sentido, ele pede bola, ele quer jogo, ele quer... Só que no momento, hoje para hoje, eu acho que ele está ainda abaixo do que ele esteve no ano passado na parte física, o que é natural para quem ficou 60 dias sem jogar, sem treinar. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, hoje o Rafinha foi o capitão do time. Sim. Ele sempre aparece muito atuante no vestiário. No ano passado você falou sobre a característica do elenco ser mais calado em campo. Notou melhora nesse sentido? Eu noto que o ambiente é mais alegre, ele é um jogador que contagia muito os demais nesse sentido, então ele tem essa liderança natural, ele está sempre de bom humor, está sempre feliz, sempre sorrindo, e eu acho que ele eleva o ambiente, sabe? Eu acho que ele traz consigo uma energia muito positiva, né? Então, quando ele está em campo, eu acho que ele tem total experiência, capacidade para usar a braçadeira de capitão, ora ele, ora o Miranda, ora o Éder, ora o Caleri, quem for. Eu acho que isso também é importante para distribuir um pouco a liderança, para não concentrar numa única figura a liderança do time. E quando jogar, ele tem total capacidade de, além de fazer a lateral direita, poder usar a braçadeira de capitão. Gabriel Santos, Lance. Rogério, boa noite. No jogo de hoje vimos um Nestor um pouco mais solto, criando boas chances para a equipe. A presença do Pablo Maia, um volante de mais marcação, possibilita essa chegada maior dele ao ataque? Como você vê o entrosamento dessa dupla? Sim, possibilita. O Pablo é um jogador que faz, né, joga muito bem por trás, tenta construir o jogo. Hoje, acho que até devido ao gramado, também errou um número maior de passes do que foi no jogo contra o Santos, onde ele fez um grande jogo. Hoje ele errou um pouquinho esse número de passes. O Nestor gosta mais de chegar. É um jogador que cresceu nessa função. No último jogo contra o Santos ele entrou durante o jogo e também foi bem, né? Ele também ajudou bastante nesse sentido. E hoje mostrou, talvez jogou muito mais como 10 até do que como volante lado a lado, do que 8. Entrou muito entre linhas, porque foi o que nós vimos, né? Eles marcavam com os pontas, os laterais, deixando o meio, nós tínhamos que colocar mais gente entre linhas. Ele pifou os atacantes várias vezes, ou até o próprio Sara, que jogou como, né, um quarto homem na frente, fechando. Ele foi acho que as melhores chances que nós tivemos foram saindo dos pés deles para um atacante do nosso time fazer a finalização. Última pergunta, repórter Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério Jandrei vem demonstrando muita tranquilidade no gol. O quanto te surpreende essa fácil adaptação do goleiro ao clube? Nenhuma, porque fui eu que pedi a contratação. Eu conheço um goleiro quando joga com os pés. Quando fui para Fortaleza, eu levei o Felipe, que é um goleiro que jogava com os pés. Eu tinha enfrentado o Jandrei várias vezes, já conhecia de enfrentamento, então para mim não é surpresa nenhuma. Eu tento que os meus goleiros sejam mais ou menos o espelho do que eu era como eu via o jogo quando era goleiro. Então não tem surpresa nenhuma. A construção dele é talvez o que ele tem de melhor, a melhor característica que ele tem.
E também ressaltar que o time, apesar de não conseguir fazer tantos gols, né, mas nas últimas rodadas não tem tomado gol, né? Tomou acho que um gol nos últimos 5 jogos, o que é um fator positivo. A firmeza hoje é Arboleda e Diego, como foi Miranda e Diego semana passada, como pode ser Arboleda e Miranda no próximo jogo, mas que a gente se mantenha sempre firme, o 0 no placar e criando 15, 20 oportunidades por jogo. Quem sabe a gente volte a fazer 3 gols como fizemos contra o Santos no último jogo. Estou aqui com o Rafinha. Rafinha, por mais que o São Paulo tenha criado, tivesse tido posse de bola, finalização, é muito pouco classificar com o regulamento? Não, de forma alguma. A gente dominou o jogo, tivemos várias chances para fazer o gol. Sofremos aí no segundo tempo, era normal eles arriscar um pouquinho mais, chutaram algumas bolas, mas não no gol. A equipe está de parabéns, buscamos gol a todo momento, infelizmente a bola não entrou, mas não tem como reclamar de nada. A equipe está de parabéns, jogamos o tempo todo buscando gol, não tem como lamentar nada. Vamos para a próxima fase agora. Qual foi a principal dificuldade que vocês sentiram aqui? A questão do gramado, a iluminação, o adversário muito fechado? Não, era normal, né? Que a gente começou o jogo, eles já baixaram o time, né? Baixaram as linhas, então é difícil você querer entrar assim. É um time que se defende bem e fizeram um bom jogo. A equipe deles também não tem ninguém bobo hoje em dia, não. Mas é difícil a gente entrar. A gente tentou, circulou a bola com velocidade, tivemos grande chance, mas é normal isso aí. O time que se defende, como eles defenderam, é difícil a gente furar. Mas vamos trabalhar que agora segunda já tem outro campeonato e virar a chave agora. E essa torcida aqui, o carinho que vocês estão recebendo desde o hotel, é uma coisa assim que de fato marca vocês? Pois é, a gente fica feliz, né? O São Paulo é um time grandíssimo e onde vai tem torcida. Mais uma vez aqui, a torcida deu um show. A gente fica feliz de ter o apoio do torcedor assim fora, né? Fora de São Paulo, fora de casa. Mas é isso aí, estamos muito felizes, agora vamos para a próxima fase. Obrigado, valeu. Rafinha, que hoje foi capitão de São Paulo. 22 participações na Copa do Brasil, jamais foi eliminado na primeira fase, mas a coisa foi complicada em Campina Grande contra o Campinense. Criou muitas oportunidades, acabou não fazendo gols. Tem 2 lados de enxergar o São Paulo em 2022. Um lado é o seguinte: o time tem tido dificuldade contra equipes que jogam na retranca. Do outro lado, o time tem um sistema defensivo que está funcionando. Em 8 jogos até agora, foram 3 vezes placar de 0-0, vaias aqui no Morumbi, principalmente no jogo contra a Internacional de Limeira, mas nos últimos 5 jogos o time sofreu apenas 1 gol. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado, vamos lá. O São Paulo jogou até um bom primeiro tempo em Campina Grande contra o Campinense. Veja bem, um time de primeira divisão contra uma equipe recém-chegada à 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Só que no segundo tempo o São Paulo perdeu o ritmo. E aí o Campinense, que não tinha nada a perder e precisava da vitória, um empate classificava o São Paulo, o Campinense começou a ir para frente no final do jogo e deu uma assustada no time do São Paulo. O Rogério Ceni falou sobre essa apreensão nos instantes finais. Vamos ouvir. O que causou essa apreensão foi o número excessivo de chances que nós tivemos no primeiro tempo e não conseguimos fazer o gol. Essa é a realidade. Não é que o Campinense poderia ter se classificado. O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo e não ocasionado nenhuma preocupação. Lógico que todo mundo se preocupa no final. Tanto que o time começa a ficar mais retraído, não joga solto, não consegue executar as mesmas tabelas, triangulações. Além do cansaço, o gramado alto, o lado psicológico também funciona contra. Se tivesse empurrado uma para dentro nos primeiros 20 minutos, que teve 2, 3 chances cara a cara, poderíamos fazer um jogo bem mais tranquilo e construir um placar bem melhor do que foi. O Rogério Ceni, no entanto, fez questão de ressaltar um outro aspecto do São Paulo. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo sofreu apenas 1 gol. Foi naquela vitória de virada em Campinas contra a Ponte Preta. Curiosamente, aquele gol do Luca de pênalti foi o único sofrido pelo Jandrei, que tem ganhado espaço no time do São Paulo. Veja só, o São Paulo fez 8 jogos em 2022, o Jandrei em 6 já foi titular, 5 deles de maneira consecutiva. O Jandrei está causando uma boa impressão, está surpreendendo o Rogério Ceni ou será que não? Vamos lá, falar desse sistema defensivo e do goleiro que agora parece que é o titular da temporada. Vamos lá. Fui eu que pedi a contratação, eu conheço um goleiro quando joga com os pés. Quando fui para Fortaleza eu levei o Felipe, que é um goleiro que jogava com os pés. Eu já eu tinha enfrentado o Jandrei várias vezes, já conhecia de enfrentamento, então para mim não é surpresa nenhuma. Eu tento que os meus goleiros sejam mais ou menos o espelho do que eu era como eu via o jogo quando era goleiro. Então não tem surpresa nenhuma. A construção dele é talvez o que ele tem de melhor, a melhor característica que ele tem. E também ressaltar que o time
apesar de não conseguir fazer tantos gols, né, mas nas últimas rodadas não tem tomado gol, né? Tomou acho que um gol nos últimos 5 jogos, o que é um fator positivo. A firmeza hoje é Arboleda e Diego, como foi Miranda e Diego na semana passada, como pode ser Arboleda e Miranda no próximo jogo, mas que a gente se mantenha sempre firme, o 0 no placar e criando 15, 20 oportunidades por jogo. Quem sabe a gente volte a fazer 3 gols como fizemos contra o Santos no último jogo. O próximo compromisso do São Paulo vai ser na segunda-feira, às 3 da tarde, jogando em Diadema contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista. O São Paulo lutando para chegar à próxima fase. É o segundo colocado do seu grupo, o São Bernardo está na liderança. O Luciano é um jogador muito importante, entrou no segundo tempo contra o Campinense, mas fora de ritmo não rendeu o que dele se esperava. O Rogério Ceni chegou até a falar e a pensar em colocar o Luciano para jogar contra o Água Santa. Não vai fazer isso não, mas o Rogério Ceni elogiou bastante esse atacante do São Paulo. Vamos ouvir. Quando jogamos nesse sistema, né, com 2 homens de frente, ele ajuda muito porque ele flutua bastante entre linhas, ele é o cara que melhor faz isso. O Nicão também faz um pouco isso, mas o Nicão joga um pouco mais pelo lado, proteção de bola. O Luciano vem e agrega um homem a mais ao meio campo, sabe chegar na área, tem uma boa finalização de esquerda, fala, é chato no bom sentido, ele pede bola, ele quer jogo, ele quer... Só que no momento, hoje para hoje, eu acho que ele está ainda abaixo do que ele esteve no ano passado na parte física, o que é natural para quem ficou 60 dias sem jogar, sem treinar. Então vai ser sem o Luciano, talvez com outras mudanças, seguramente, ou praticamente seguramente, com o Jandrei mantido no gol. O goleiro tem ganhado a confiança do técnico Rogério Ceni. Pela Copa do Brasil, o São Paulo vai jogar só em março. A data ainda não está confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol. Vai ser mais uma vez em jogo único contra o Manaus, aqui no estádio do Morumbi. Outro time que deve chegar fechadinho. Será que o São Paulo vai ter dificuldade? Detalhe, se empatar esse jogo, a decisão é nos pênaltis. Jogando em casa, será que vem em sofrimento? Ou será que até lá o São Paulo já achou o caminho para romper essas retrancas? Eu gostaria da sua opinião, seu desabafo, seu comentário. A gente vai trocando ideias por aqui. O São Paulo, claro, o torcedor esperava uma vitória maiúscula contra o Campinense. A vitória não veio, mas a classificação está garantida e segue o sonho de conquistar o título da Copa do Brasil pela primeira vez. A gente fica por aqui, nesse cenário, para o torcedor do São Paulo bem bacana, é a entrada social, mas a gente está aqui no estádio do Morumbi. Até a próxima, pessoal. Tchau, valeu! O Belmonte, deixa eu... De madrugada, fui contratado de madrugada. Que não foi chapéu. Belmonte, você puxou a sardinha aí pro lado do São Paulo. Não é só o pessoal dos registros de São Paulo que é muito rápido, o pessoal no GE aqui também, né? Hernan, Edu, o Ferrari, nosso povo, a notícia tá no ar. Só avisando pro torcedor de São Paulo que chegou agora no meio do papo, o Belmonte contou pra gente aí que, né, o torcedor já se anima com essas notícias. O Belmonte revelou pra gente que teve aí um papo, né, uma consulta sobre a situação do David Neres, que tá no Shakhtar Donetsk, tá nesse momento isolado com a família dele, os jogadores do Shakhtar na Ucrânia, e o São Paulo monitora essa situação aí, para caso o jogador volte pro Brasil, busque um clube para jogar aqui, o São Paulo voltar a ser essa casa pro David Neres. Pode continuar daí, Hernan. Viu, Cássio, só colocando isso, quer dizer, e eu quero aqui também fazer um elogio ao Rui Costa, né, que é o nosso executivo de futebol. O que aconteceu? No primeiro momento que surgiu isso, eu estava no quarto, o Rui me liga e fala, cara, vamos procurar o empresário do David Neres para fazer uma conversa, ver como tá. Então, assim, toda essa conversa é sempre feita pelo Rui Costa, que é o nosso executivo. Eu falei, não, cara, vamos toca lá, não custa nada perguntar. E o Rui fez esse movimento, né? É um movimento que está muito distante, a gente acha que é muito difícil, mas como você disse, está muito claro aí, as portas estão abertas. Se o David Neres quiser voltar ao Brasil nesse período, as portas do São Paulo estão abertas, ele é criado na nossa casa, meio de Cotia, para nós será sempre um orgulho e uma alegria. E tem uma coisa importante, né? Porque não só o Rui trabalhando já no telefone, fazendo consulta, mas vai ter também muita gente trabalhando pelo São Paulo, que é o torcedor, que vai invadir as redes sociais do David Neres. Já fazendo campanha. E a gente vai ver daqui a pouco o torcedor maluco. Com certeza, já vou abrir aqui o Instagram dele. Hernan, só para emendar então, o chat aqui
uma galera perguntando já que o Belmonte falou de Made em Cotia, da molecada atual aí do elenco, né? Já vem mais uma geração boa do São Paulo aí. Como é que são os trabalhos aí? O que o São Paulo prioriza aí? Quem são os jogadores aí? As próximas conversas aí para renovação? O que o São Paulo pensa do futuro desses moleques? Vamos lá, a gente está nesse momento em discussão de 2 renovações, elas são mais difíceis, né? Que eu não sei como elas vão terminar, esperamos que terminem bem para o São Paulo, que são a do Patrick, lateral esquerdo, com diversas passagens pela seleção brasileira, nem está conosco aqui no profissional nesse momento, mas é um atleta que também tinha aquela situação que eu já falei antes dos contratos. E o outro é o Marquinhos, atacante, que está aqui com a gente, que nós também estamos discutindo, conversando, vendo se tocamos a renovação. Todos os demais meninos que eu citei, Thales, Wellington, Juan, Luan, Sara, Maia e tal, estão todos com contrato em andamento. O Maia também, agora nós vamos chamar para uma conversa, porque São Paulo segue uma política de pagamento, né? E que é um pagamento para os meninos que chegam no sub-20 na base, depois eles vêm para a transição no profissional, então eles continuam na transição com esse mesmo salário, com esse mesmo rendimento. Quando é tomada a decisão por parte da comissão técnica do profissional que o menino não está mais na transição e já faz parte do elenco profissional, aí a gente sempre procura eles para fazer um reajuste salarial, os adequando ao futebol profissional. Então o Pablo, aí mais uma informação para vocês, né? O Pablo já não está mais na transição, né? Já é uma decisão do Rogério Ceni de mantê-lo no elenco principal. Então... O São Paulo avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ontem, 2 tempos bem diferentes. O que não mudou foi o placar, 0-0 contra o Campinense, do goleiro Mauro Iguatu. O abraço mais aguardado de Campinense e São Paulo aconteceu antes do jogo. Rogério Ceni e Mauro Iguatu. Eu quero fazer gol. Gol ele não fez, mas defesas vocês vão ver muitas. Invadiu, vem o goleiro, a batida pega Iguatu. O agitado Rogério Ceni viu um time que só não abriu o placar no primeiro tempo porque brilhou a estrela do goleiro do Campinense. Foram 15 finalizações e nenhuma passou pelo Mauro Iguatu. Defesaça do Mauro Iguatu. Eu acho que inúmeras situações de gols foram criadas nos primeiros 45. Hoje nós fizemos um ótimo primeiro tempo. Um primeiro tempo que foi de dor e suor pro Iguatu. Lesão muscular no meio do jogo. Ele até tentou massagear. Enquanto isso, a torcida do São Paulo... O Luciano até veio pro jogo, mas o jogo continuou igual. Posse de bola, ataque e Mauro Iguatu brilhando. Salve, Iguatu! E mesmo sem condição alguma, ele continuou na tentativa de levar o Campinense àquela que seria a classificação heróica. Fui na raça, fui no sacrifício, até porque eu sei o quanto eu tenho de importância dentro da minha equipe. E, cara, eu tô muito feliz pela atuação da minha equipe, né? Muito orgulhoso. Não menos orgulhoso, o São Paulo saiu de campo classificado, mas com 0-0 no placar. A equipe tá de parabéns, jogamos o tempo todo buscando gol, não tem como lamentar nada, vamos para a próxima fase agora. O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo e não ocasionado nenhuma preocupação. Lógico que todo mundo se preocupa no final, tanto que o time começa a ficar mais retraído, não joga solto. A torcida do São Paulo tá indo embora feliz aqui do estádio. São Paulo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, muito por causa do regulamento. Esse empate tira a chance de você poder defender um pênalti, se tivesse o regulamento de um empate pro pênalti, né, amor? Infelizmente, né? O São Paulo foi feliz por ter classificado, né? Por ter jogado com um regulamento debaixo do braço. O cara que foi abraçar Rogério Ceni e quase saiu do jogo como herói, revelou só depois da partida que o adversário de ontem era nada mais, nada menos que o seu time do coração. Sou muito profissional acima de tudo, mas São Paulino. Você vai torcer, agora que não tá mais na Copa do Brasil, vai torcer pelo São Paulo na Copa do Brasil para ganhar o primeiro título da história? Sem dúvida. E sem dúvida, esse gesto de jogar a camisa do Campinense para a torcida do São Paulo é o melhor resumo
de um jogo que não teve gols, mas ficou marcado por um personagem que uniu os dois clubes. Beijo no coração de todos. São Paulo que pega o Manaus na segunda fase da Copa do Brasil. Família, é isso aí mesmo, né? Passamos de fase. A gente vai pegar agora a Água Santa na segunda-feira, às 3 horas da tarde. Quente, viu? Sábado a gente pegou o Corinthians às 4 da tarde no Paulista, né? E vamos frisar que o São Paulo não jogou mal. O primeiro tempo foi muito bom. Segundo tempo, o São Paulo só matou o time. O Rogério só matou o time quando trocou o Éder pelo Caleri e trocou o Nicão pelo Luciano, que não estava com ritmo de jogo, né? Também frisar que o Rogério elogiou bastante o Jandrei. Eu não sei se era o costume que eu tinha de ver o Volpi fazendo as merdas que ele fazia com os pés, né? Tanto com os pés como com a mão. Ou realmente o Jandrei é muito bom com os pés. Eu tô ainda tentando entender ainda. E sobre o David Neres, na minha opinião, eu acho meio difícil ele vir pro São Paulo. Por mais que esteja tendo todo esse conflito na Ucrânia com a Rússia. Mas eu acho que o que pesa muito aí também é o salário, né? É muito alto, não tem como comparar. Mas se vier, pô, é bem-vindo. É super bem-vindo. E sem falar que é cria da casa, né? Tá em casa. Família, é isso aí. Se inscreve no canal, curte, comenta. Comenta aqui embaixo o que você acha do São Paulo nesse jogo. Na minha opinião, não foi tão ruim. De novo, o São Paulo só morreu quando o Rogério trocou o Éder pelo Caleri. Não, trocou o Caleri pelo Éder e tirou o Nicão e colocou o Luciano. Que até aí o São Paulo estava jogando bem. E também, se fosse um goleiro, se fosse bem provável outro goleiro, a gente tinha ganhado. Que o goleiro dele lá fez defesas que, se fosse outro goleiro, bem provável teria entrado na bola. Entendeu? Mas aí, se inscreve no canal, curte, comenta aqui embaixo o que você acha do jogo, da estreia do São Paulo na Copa do Brasil. Coloca aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Valeu!